Oi gente, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um dia de live. Hoje é a nossa última live dessa maratona de lives. A gente teve lives desde segunda até hoje. Dentro dessas lives a gente fez montagem de bolo, decoração de bolo, a gente fez também um brigadeiro de creme brulee. Hoje a gente vai fazer um brigadeiro alcoólico e ontem a gente teve uma live massa de precificação que tá tudo salvo no nosso IGTV. Então aproveitem para assistir enquanto todas elas estão disponíveis. E aí, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês do nosso evento Desconstruindo o Brigadeiro, que começa na segunda-feira. Então quem ainda não se inscreveu, quando terminar a live, vai no link da bio, se inscreve no evento para vocês poderem acompanhar. O primeiro dia do evento vai ser na segunda e somente na segunda a gente vai falar sobre ingredientes, utensílios e a gente vai fazer um copo da felicidade de morango, brigadeiro de ninho e Nutella e a gente vai fazer todo o passo a passo, montagem, falar tudo tintim por tintim para vocês. Então não deixem de assistir, porque nos outros dias a gente ainda tem mais conteúdos além desse, tá? Então, é realmente conteúdos riquíssimos aí, dentro de tudo que vocês me pedem, que vocês não podem perder. E para quem tá chegando agora, já deixa eu me apresentar, eu sou Joyce Lira, cara da Arquitetando Doces, uma apaixonada por brigadeiros, e eu tenho como grande intuito aqui auxiliar você a se tornar uma confeiteira memorável. E aí, ser memorável nada mais é do que você estar sempre presente na cabeça do seu cliente. É quando o seu cliente, ele pensar em doce, você ser essa referência de doce. Quando ele quiser um bolo, quando ele quiser um brigadeiro, ele vai querer o seu bolo, o seu brigadeiro. Sendo assim, você vai estar presente em diversos momentos da vida dele. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, aniversários de família. Então, ser memorável nada mais é do que ser reconhecida. E eu tô aqui para ajudar vocês a caminhar ao confeiteira memorável. Por trás das câmeras, sempre vai estar Nuno auxiliando em relação às dúvidas de vocês, tá? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas, tá? Como Joyce falou, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, fazer essa interface de vocês com Joyce. Então fiquem à vontade para perguntar, que sempre que der, eu vou estar fazendo as perguntas, tá bom? Isso. Aí hoje a gente vai fazer um brigadeiro alcoólico, tá? Eu sei que brigadeiro alcoólico é um brigadeiro que muita gente tem dificuldade. Então, antes da gente começar, já clica no aviãozinho aí, manda essa live para alguma amiga confeiteira sua que você sabe que de alguma forma isso vai enriquecer a caminhada dela. Então, clica no aviãozinho, manda, porque eu vou começar agora a falar sobre esse brigadeiro, tá? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. E vamos falar um pouquinho sobre esses brigadeiros alcoólicos, porque quando a gente fala em brigadeiros alcoólicos, a gente tem diversas possibilidades, né? A gente pode fazer várias combinações desse brigadeiro para chegar aí a um resultado que tenha um sabor incrível. E aí muita gente fica se perguntando, mas o brigadeiro com álcool, como funciona? Qual a hora de eu colocar? Coloco no início do brigadeiro, coloco no final? Como é que esse álcool ele vai se comportar dentro do meu brigadeiro? Uma coisa que é importante a gente ter em mente, tá? É que se a gente coloca o álcool no início do brigadeiro, a gente vai ficar com o sabor residual dessa bebida, mas a gente perde o teor alcoólico que essa bebida tem. Se a gente coloca no final do brigadeiro, a gente mantém esse teor alcoólico. Então é muito importante você saber se você quer ou não esse teor alcoólico. Para quem você vai vender esse brigadeiro? Cabe você vender um brigadeiro que tenha um teor alcoólico ou seria melhor você só ter realmente a saborização desse álcool? Então tudo isso é muito importante vocês terem em mente, tá? Vocês conhecerem o produto que vocês estão oferecendo para o cliente de vocês, para vocês poderem desenvolver os brigadeiros, as sobremesas que vocês querem. E aí, aqui eu tenho algumas opções de álcool. Eu tenho uma vodka, eu tenho uma cachaça e eu tenho um whisky, tá? E aí, a vodka, por exemplo, eu acho interessante a gente sempre tentar pegar alguma bebida específica e tentar transformar ela em um brigadeiro, como é o exemplo da caipirinha, né? Então, normalmente a gente faz o brigadeiro de caipirinha utilizando a cachaça.
Joyce, posso fazer um brigadeiro de caipirinha utilizando a vodka? Pode, inclusive normalmente eu faço com vodka, porque a vodka ela tem um sabor residual muito mais sutil, tá? Agora, se você realmente quer um sabor alcoólico no seu brigadeiro, que a pessoa come e que a pessoa sinta, caramba, esse brigadeiro é diferente, esse brigadeiro tem álcool aqui dentro, é melhor você fazer com a cachaça. Eu faço com a vodka, porque eu não tomo álcool, então acaba sendo melhor pra mim. Mas o pessoal aí, eles gostam realmente com a cachaçazinha, tá? Porque fica bem mais apurado. E aí, se você quiser fazer com a vodka, né, pode chamar de caipirosca, né? Exatamente. Vocês estão vendo que Joyce não é muito familiarizada com bebida não, né? E aí, vamos lá. A vodka, eu acho a vodka interessante pra gente misturar, por exemplo, com geleia de morango, geleia de frutas vermelhas. A gente fazer um brigadeiro alcoólico pensando naquelas bebidas que normalmente vão as frutas. E aí vai a bebida, tudo misturado. E aí eu acho interessante a gente sempre tentar pensar nessa desconstrução e pensar quais são os sabores que se completam, tá? Por exemplo, o uísque. Eu acho interessante a gente fazer um brigadeiro amargo e misturar com uísque. Eu acho que fica bem equilibrado, tá? Um brigadeiro de limão com uísque combinaria? Não combinaria. Então a gente precisa ter tudo em mente, tá? Pra gente poder desenvolver esses brigadeiros alcoólicos. O que vocês precisam entender é que não existe bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente pega uma coisa, só de ouvir falar algo diferente, a gente acha que por trás do aquilo ali tem grandes obstáculos, tá? Mas a gente conhecendo os ingredientes profundamente, a gente sabendo o que cada ingrediente vai fazer dentro do nosso brigadeiro, em que ele vai resultar, como ele vai se comportar, a gente consegue desenvolver as receitas, tá? Levando sempre em consideração balanceamento correto de receita, ponto correto de brigadeiro, pra gente chegar a resultados perfeitos, tá? Então agora que eu falei um pouquinho aqui das possibilidades de bebida, a gente vai começar a fazer um brigadeiro. Nesse caso aqui, eu vou fazer um brigadeiro de limão, porque a gente vai fazer uma caipirosca. E aí, eu vou fazer esse brigadeiro junto com vocês. Por que eu escolhi fazer esse brigadeiro aqui? Porque o brigadeiro de limão é um brigadeiro que eu recebo pergunta todo santo dia. Joyce, como eu faço um brigadeiro de limão? Joyce, o meu brigadeiro de limão talha. Joyce, eu posso acrescentar só as raspas? Eu tenho que acrescentar o suco? Eu sempre falo a vocês, o brigadeiro de limão, ele pode ficar perfeito utilizando somente as raspas do limão. Porque é nas raspas do limão que se encontram os óleos essenciais do limão, que são os responsáveis por todo o cheiro e todo o sabor do limão. O suco do limão, ele tem a acidez do limão. Se a gente quer agregar acidez dentro do nosso preparo, dentro do nosso brigadeiro, a gente precisa necessariamente acrescentar esse suco. Se a gente só quer aquela saborização de limão, aquele aroma de limão, a gente precisa acrescentar as raspas, tá? Até aqui ficou claro para vocês? Deixa eu abrir aqui. Todo mundo acompanhando, gente? Perguntem entre as dúvidas. A Doçuras falou aqui que também uma geleia de damasco com pimenta também dá para fazer brigadeiro. Dá sim. Também, com certeza. E a Simone Cruz, ela falou de amarela, mas acho que deve ser amarula, né? Amarula é muito bom. Super dá também. Eu combinaria com certeza com um brigadeiro de chocolate também. Então, super dá. Amarula, eu acho interessante a gente colocar na pipetazinha, que eu vou mostrar a pipetazinha pra vocês, pra deixar aquele sabor bem imponente. Mas qualquer um desses brigadeiros alcoólicos, a gente consegue acrescentar esse álcool tanto no brigadeiro, como também a gente consegue acrescentar ele na nossa pipeta, no nosso recheio, como a gente quiser fazer, tá? A construção do brigadeiro aí são outras possibilidades. O importante é a gente entender como esse álcool vai se comportar independente da escolha que a gente faça. E aí, para fazer o meu brigadeiro de limão, eu tenho leite condensado, eu tenho creme de leite, eu tenho a minha glucose e eu tenho os meus limões, tá? Então, eu já vou acrescentar aqui, ó, o meu leite condensado. Em seguida, já vou acrescentar o meu creme de leite.
Pessoal que está chegando agora, quem não se inscreveu ainda no evento Desconstruindo o Brigadeiro, não deixa de se inscrever, tá? Na segunda-feira, às 8 horas, a gente libera a primeira aula, então não deixa de se inscrever. O link tá lá na bio do Instagram da Arquitetando Doce. Então se inscreve e 8 horas já anota na agenda, pega papel, caneta, porque, como o Jorge falou, o conteúdo tá bem intenso, bem extenso também, né? Mas muito detalhado e completo para vocês, tá? Exatamente. E aí eu já tô misturando aqui, tá? Tem gente do Paraguai aqui mandando abraço, Joyce. Eita, abraço! Ó, já tô misturando aqui o meu leite condensado, o meu creme de leite. É importante que sempre que a gente adicione o creme de leite, a gente já misture esse brigadeiro, tá? Creme de leite não é feito pra gente colocar na panela e ali faz alguma coisa, a gente pega outro brigadeiro, esqueceu algum ingrediente, vai lá buscar o ingrediente, porque senão o ar vai sugando a umidade do creme de leite e aí fica com aquele brigadeiro cheio de pontinhos brancos. Eu não sei quem já passou por isso aí, mas às vezes o creme de leite deixa aqueles residuais branquinhos. Quando é um brigadeiro branco é praticamente imperceptível, tá? Dá pra deixar passar. Quando é um brigadeiro preto, não fica um aspecto tão bonito para o nosso brigadeiro. Então colocou o creme de leite, mistura para poder ligar o fogo, para colocar o restante dos ingredientes, tá? E aí aqui, ó, eu tenho duas opções de limão. Eu tenho... Opa! Eu tenho o meu limão Tahiti, tá? O meu limão mais tradicionalzão. E eu tenho o limão siciliano. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Tahiti, porque eu acho o sabor dele mais forte, mais apurado. Mas vocês podem fazer com o limão da preferência de vocês, tá? E aí, ó, eu vou pegar as minhas raspas do limão. Tanto faz adicionar no começo, adicionar no final. A raspa não vai amargar porque ela foi levada para cozimento. O que faz a raspa amargar é a gente ralar aquela partezinha branca da casca, tá? Ralou a partezinha branca da casca, provavelmente o seu limão, o seu preparo, ele vai amargar, porque é onde está o amargor do limão, é naquela partezinha branca. Por causa disso, eu tenho esse ralador aqui, ó. Esse ralador é um tipo zester, tá? Que ele é apropriado pra gente ralar esses cítricos, tá? A gente rala, e mesmo que a gente faça alguma forcinha, a gente não rala a parte branca. A gente realmente rala a parte mais superficial da casca da gente, que é essa partezinha mais verde, tá? Então sempre, ó, rala direto sobre o seu brigadeiro. Óleo essencial, sabe quando a gente corta, vai tirando as casquinhas que vai saindo aqueles óleozinhos, aquela aguinha? Isso é exatamente o óleo essencial da gente. Então se a gente raspa em algum recipiente, só depois a gente leva para o brigadeiro da gente, a gente acaba deixando óleos essenciais dentro daquele potinho. E isso despotencializa o sabor e o aroma que tem nas nossas raspas. Então, sempre em cima do seu preparo. Dependendo do preparo, se não for um brigadeiro, por exemplo, a gente consegue colocar, por exemplo, vou usar raspa, vou usar o suco do limão. Consigo colocar raspa, um pouquinho do suco do limão, dar uma misturadinha e depois transferir essas raspas, tá? Porque aí o meu óleo essencial ele vai se misturar no suquinho do limão. Agora, se você não vai fazer isso, sempre direto em cima do seu preparo. Já vou raspar o meu aqui. Nossa, muita gente perguntando as quantidades. As quantidades, tá? Brigadeiro, né? Todas as receitas de brigadeiro são exclusivas do Arquitetando Brigadeiros. Eventualmente, como foi o caso do brigadeiro brulê, Joyce separa alguns para dividir com vocês. Mas assim, 99,9% das receitas de brigadeiro são exclusivas do Arquitetando Brigadeiros, tá? Isso, o importante aqui é vocês pegarem a essência, vocês entenderem a questão da bebida alcoólica dentro do brigadeiro, entenderem as técnicas, porque a proporção vocês podem fazer dentro do brigadeiro de vocês também, tá? Pessoal do Rio Grande do Norte aí, muito presente. Já morei em Natal 4 anos, terra boa. A gente adora ir pra Natal, sempre que a gente tem tempo. Inclusive, a gente queria ir agora, né, Mozi? Salvador, Maceió, queria. Ó, ralei o meu limão praticamente todo aqui, falta só um pouquinho. Meu limão tá bem pequenininho, então eu vou colocar esse todo aqui, ó. Ó como fica superficial, a gente ainda consegue enxergar um leve verdinho na casca da gente. Se fosse outro ralador e eu estivesse ralando assim, sem
tá prestando atenção em relação à força que eu tô botando, provavelmente já teria chegado na minha partezinha branca do limão, tá? Mas dá pra fazer com ralador normal? Dá. É só você ter cuidado, tá? Você ir ralando mais superficialmente pra não chegar na parte branca. E aí coloquei as minhas raspas, coloquei o meu creme de leite, o meu leite condensado, vou adicionar agora a minha glucose e já vou começar a mexer esse brigadeiro. E aí, ó, eu trouxe aqui para mostrar para vocês também o óleo essencial da Gran Chef, tá? O óleo essencial da Gran Chef, ele é exatamente feito a partir dos óleos essenciais do próprio limão, que é esse óleozinho aqui, ó. E tem de alguns sabores, tem de limão Tahiti, tem de limão siciliano, tem de capim-limão, tem de lavanda, tem de laranja. Então, é uma opção pra gente adicionar dentro dos nossos preparos, tá? Ai, Joyce, eu não gosto, por exemplo, da casquinha dentro do meu brigadeiro. Adiciona o óleo essencial, porque você vai ter a mesma potência de sabor, como se você estivesse utilizando as raspas, tá? Ele é um produto concentrado, então normalmente 10 gotinhas dele para uma receita de brigadeiro já é o suficiente para trazer saborização ao brigadeiro da gente. E aí eu vou mexer o meu brigadeiro aqui e eu vou colocar a minha vodka somente no final. Na verdade eu vou bolear e quero mostrar pra vocês com uma pipeta, tá? Ainda tô na dúvida se eu coloco a vodka aqui no final ou se eu coloco um pouco de suco de limão pra mostrar pra vocês que de fato a gente consegue colocar o suco do limão no final do brigadeiro sem fazer ele talhar. Porque tem muita gente que diz assim a mim, Joyce, eu coloco o suco do limão somente no final e mesmo assim o meu brigadeiro talha. Se o brigadeiro talha, é porque o seu brigadeiro provavelmente ele não cozinhou o suficiente para não correr o risco da proteína do leite em contato com a acidez do limão não fazer o brigadeiro talhar, tá? Porque o que faz os brigadeiros ácidos talhar são as diferenças de pH entre o componente ácido e o leite. Então, se a gente consegue ou neutralizar essa acidez, seja utilizando bicarbonato, seja aquecendo, seja fazendo uma redução, ou a gente faz isso, ou então a gente cozinha o brigadeiro antes para não correr o risco dessas proteínas do leite talharem, tá? Que doces e salgados trazendo aqui, Joyce, que ama suas lives e que você é muito conhecimento e muito amor que vocês transmitem. Obrigada, que doces. Então aproveite e já não deixe de se inscrever no nosso evento Desconstruindo o Brigadeiro, porque lá também vai vir muito conteúdo massa com vocês, viu? Essa semana de lives a gente escolheu as lives realmente a dedo, dentro de tudo que vocês pedem pra gente. E semana que vem também tem muito conteúdo bom. Ó, o cheirinho do limão. E é um evento inédito, tá, gente? É todo gravado, toda a parte prática é nova, tá? No último dia a gente vai fazer um brigamousse, né? Um bolo de brigamousse, decorar esse bolo, montar. Então não deixe de assistir, que o evento tá muito, muito bacana. Tá? Isso. Vou deixar o meu fogo mais altinho aqui, não vou me preocupar se meu brigadeiro vai queimar, se não vai, eu quero que ele chegue no ponto rápido para eu poder passar todo o resto que eu quero mostrar para vocês, tá? Falando em ponto, né? Ponto é muito importante, né? O evento da semana que vem seja memorável de todas as formas. Então a ideia é pegar um brigadeiro de ninho
e fazer ele em mais de uma forma. Então no primeiro dia a gente vai fazer um brigadeiro de ninho no copo da felicidade com Nutella, com morango, né? Isso. Com petit gâteau, vai fazer uma versão com petit gâteau. Na quarta, esse mesmo brigadeiro de ninho, novamente com Nutella, a gente vai fazer um brigadeiro tradicional, mostrar como faz a pitanga certinha, se a sua pitanga não é perfeita, não é bem apresentável. Na quarta-feira a Joyce vai mostrar tintim por tintim como fazer essa pitanga. E na sexta, novamente, esse mesmo brigadeiro de ninho com a Nutella vai ser a base para o brigamoço, tanto para o recheio como para a cobertura. Então assim, é uma semana para mostrar a vocês que quem quer viver de brigadeiro realmente está no caminho certo, porque exatamente, brigadeiro é o coração da cozinha brasileira. E na segunda, não menos importante, no dia 16, tem a aula 4, onde a gente mostra os 7 pilares do brigadeiro perfeito. Então assim, mostra o caminho para você se tornar memorável. Exatamente. E aí, ó, meu brigadeiro já tá bem mais grossinho aqui. Já ele chega no ponto. Joyce, você está fazendo bastante bolo, né? Vem algum curso de bolos por aí? Será? Vem. O Arquitetando Brigadeiros, ele vai estar cheio de atualizações, tá? E dentro dessas atualizações a gente vai falar muito sobre bolos também, sobre brigamousse, como rechear com brigamousse, como decorar com brigamousse, sobre alguns tipos de decoração também, tá? Então, tem muita atualização boa, vai ter brigadeiros novos, a gente vai fazer uns brigadeiros mais modernos. Então, realmente assim, o que a gente quer trazer para vocês com essas novas atualizações do Arquitetando Brigadeiros é o brigadeiro de todas as formas, tá? É mostrar que o brigadeiro, de fato, ele tem toda essa versatilidade que eu sempre falo para vocês que ele tem, tá? Que através do brigadeiro a gente consegue criar diversos produtos incríveis. Então vai ter muita coisa de atualização. E bolos está incluído nisso. Não é isso, Mozi? Exatamente. Então assim, a gente não pretende estar fazendo vários cursos, tá? Na verdade, o que a gente pretende é que a aluna do Arquitetando Brigadeiro tenha o máximo de conhecimento possível dentro do Arquitetando. Então o que vai ter são várias atualizações. Então quanto antes você entrar no Arquitetando Brigadeiro, melhor. Porque você vai pegando as atualizações num preço mais em conta. Porque à medida que ele vai se estendendo, ficando cada vez mais completo, é natural que se o valor dele entrega você aumente, o preço também vai aumentar. Isso. Ó, meu brigadeiro aqui ele tá bem próximo de chegar ao ponto, tá? Eu vou deixar ele passar um pouco do ponto para eu poder acrescentar o suco lá no final para vocês. A gente tem duas opções. Ou a gente deixa esse brigadeiro passar do ponto e deixa um brigadeiro mais firminho e só depois a gente acrescenta o suco do limão, retornando ao ponto correto do brigadeiro. Ou então a gente dá o ponto do brigadeiro, a gente adiciona o suco do limão, o nosso brigadeiro ele perde o ponto e a gente volta para o fogo para corrigir esse ponto, tá? São essas duas opções que a gente tem quando a gente quer acrescentar o suco dessa forma no final. Lembrando que tem as outras formas que eu já falei para vocês. A gente pode fazer redução do suco, a gente pode adicionar bicarbonato para neutralizar a acidez do limão, eu já consegui colocar mais no começo. A gente pode aquecer esse limão à mesma temperatura do brigadeiro e adicionar no meio. Então, a gente tem aí diversas opções, de fato, para usar o limão sem correr o risco de talhar o nosso brigadeiro. Aqui eu vou colocar no final porque é a maneira que mais gente conhece, é uma das formas mais práticas também de a gente utilizar esse suco do limão, né? Então aqui eu vou deixar o meu brigadeiro passar um pouco do ponto. Joyce, eu deixei o meu brigadeiro passar do ponto, mas eu ainda não tenho noção total. Mesmo deixando passar do ponto, ele perdeu o ponto. Você faz o que você faria se não tivesse passado do ponto. Você vai voltar pro fogo e corrigir o ponto do seu brigadeiro, tá? Não tem problema nenhum. Só mais um minutinho aqui, eu vou deixar o meu brigadeiro.
E aí lembrando, Joyce, e se fosse o álcool? Eu poderia acrescentar agora. O álcool ele não talha o brigadeiro da gente. A gente só acrescenta mais no final para não perder o teor alcoólico. Quer perder o teor alcoólico, só ficar com a saborização, eu já teria colocado lá no começo, tá? Para quem quer saber mais sobre o curso, pega uma degustação dele nessa semana aí, ó. Se inscreve no evento Desconstruindo Brigadeiro. Seja memorável em todas as formas, se inscreve. E na aula 4 e na aula 3 a gente já vai falar um pouquinho sobre o curso. As vagas vão ser abertas no dia 16, tá? Lá na segunda-feira, dia 8. Mas antes disso, aproveita essa semana, que ela é toda gratuita, tá? 4 aulas gratuitas, né? Com muito conteúdo, então aproveita. E na segunda, se você achar e gostar da atividade, você compra lá o curso Arquitetando Brigadeiro, tá? Exatamente. E agora realmente ele vem em todas as formas, né? Como o Jorge adiantou, tem muita atualização vindo por aí. E quem entrar antes, como eu falei, vai ter o benefício de pagar pelo preço menor antes dessas atualizações estarem todas no ar. Por exemplo, as nossas alunas da primeira turma do Arquitetando Brigadeiros, elas também vão ter direito a essas atualizações, tá? Uma última pergunta aqui, Joyce. Deixando ele mais tempo no fogo, não corre o risco de ficar puxento? Não corre o risco de ficar puxento, porque a gente vai acrescentar o nosso líquido. E aí, quando a gente acrescentar esse líquido, esse brigadeiro ele vai perder um pouco esse ponto, tá? Vai perder um pouco essa firmeza que ele ganhou. E aí, ele vai voltar ao ponto correto, ganhando toda a cremosidade, tudo certinho do jeito que ele merece, tá? Agora, se eu deixo um brigadeiro normal, que eu não vou adicionar nada lá no final, passado o ponto, aí com certeza eu vou ter um brigadeiro que ele é mais firme, que ele pode sim ficar mais puxento, pode ficar um brigadeiro mais duro. Nesse caso aqui, a gente ainda vai acrescentar o nosso líquido. E aí, ó, o meu brigadeiro ele já passou do ponto. Eu gosto de sempre mexer um pouquinho esse brigadeiro, tirar o vapor quente dele, só depois acrescentar o meu líquido, ó. E aí vocês percebem que eu tenho um brigadeiro de limão aqui, ó, lisinho. Dá pra ver, moço? Um brigadeiro super lisinho, brilhoso, tá cheio das casquinhas do limão, ó, que eu acho que fica bem bonito, eu acho que fica super característico do limão. É desse jeito que eu gosto de fazer, tá? Esses grãos aí, tá, gente, são as casquinhas de limão. Ele dá uma textura, uma crocânciazinha, você sente a casquinha quando come. E aí, somente aqui você já tem um brigadeiro de limão pronto, você já tem um brigadeiro de limão super saboroso. Vai ser um brigadeiro mais suave, porque ele não tem a acidez. Ele tem só o sabor e o aroma do limão. A acidez está dentro do suco. Então, se você quer acidez, de fato, você precisa utilizar o suco do seu limão, tá? E aí, ó, eu sempre gosto de fazer assim para colocar o suco. Deixa eu achar minha peneirinha aqui. Eu coloco suco de limão. A gente pode ter uma quantidade específica, 10 ml, 10 gramas, 20 ml, 20 gramas, pode. Porém, contudo, entretanto, todavia, é um fruto natural. Algumas vezes esse limão aqui ele vai estar mais ácido, algumas vezes vai estar menos ácido, algumas vezes ele vai estar até mais docinho. Então, quando eu trabalho com o limão, eu prefiro ir sempre, ó, experimentando, ver se chegou exatamente no ponto que eu queria que ele chegasse. Mas se você quiser padronizar a quantidade, você padroniza, mas mesmo assim você dá aquela experimentada para ver se realmente ficou do jeitinho que você queria, tá? O importante é a gente ter a percepção de qual é esse padrão da gente, sabe? A gente realmente ter muito em mente de quando degustar, saber dizer, aqui o meu brigadeiro chegou exatamente no ponto que eu queria. É o mesmo brigadeiro que o meu cliente comeu na semana passada, no mês passado, ele vai comer o mesmo brigadeiro, tá? Então, ó, eu venho aqui, já coloco a peneirinha embaixo para não sair os... Como é o nome daquelas gotinhas? Gomos. Os olhos. Os gominhos, né? Já coloco a peneirinha embaixo para não cair nenhum gomozinho do limão dentro do meu brigadeiro, ó. E eu vou adicionando aqui. Como eu não tenho uma quantidade muito grande de brigadeiro, eu só vou colocar um pouco, tá? Eu não vou colocar uma quantidade muito grande, até porque se a gente exagera, a gente realmente fica com um brigadeiro muito ácido, tá? Então não fica um brigadeiro gostoso.
coisa é muito importante mesmo, que o Jorge está falando, é você provar, né? Tem gente que não gosta de provar só comida, né? Mas assim, acho que o segredo, eu não sou muito bom cozinheiro não, né? Mas todos os cozinheiros que eu vejo, assim, que eu sigo, eles falam que o melhor, assim, que eu tô falando comida salgada mesmo, de restaurante, é você provar a sua comida. E não é diferente no brigadeiro, na confeitaria, né? Você tem que provar, né? Embora a confeitaria seja cirúrgica, né? Você já tem as receitas padronizadas e aí você acaba tendo uma necessidade menor de provar depois que a receita está pronta. Quando você usa uma fruta, um ingrediente in natura, tem muita variação, né? Como o Jorge está falando. Então provar é essencial. Pronto, ó, acrescentei o meu suco, o meu brigadeiro aqui, ó, ele continua brilhoso, ele continua cremoso, ele continua lisinho, tá? Aqui o meu brigadeiro não talhou, não correu esse risco, por isso que vocês precisam deixar o brigadeiro ele cozinhar o suficiente, chegar ao ponto correto para não correr o risco dele talhar, tá? Então deixa eu reservar aqui o meu brigadeiro. Você é um plásticozinho, moço? Vou pegar. De congelamento, né? Isso. Vou pegar um plásticozinho. Eu tenho um aqui, moço. Ó. Plástico de congelamento, plástico filme, sempre pra gente não correr o risco de deixar esse brigadeiro criar nenhuma peliculazinha em cima dele, tá? Eu já tenho aqui, deixa que eu tô dizendo. Não, deixa eu ver, tá lá dentro. E aí, ó, coloquei o plástico, agora esse brigadeiro ele vai ser reservado até esfriar e a gente poder utilizar ele normalmente, tá? Aqui eu já tenho um brigadeiro de limão pronto. Tenho. E aí, tu falou a importância desse saco aí, tá? Falei. Tem muita gente nova aqui, muita gente, teve uma pessoa de Goiás aqui chegando, dizendo que é a primeira vez que está vindo aqui. É sempre bom, né? Tem sempre, a gente faz algumas temporadas, né? Sempre quando vem temporada de live tem pessoas novas, tem rostinhos já conhecidos, né? Então é sempre bom ter essa diversificação de pessoas aí, de dúvidas, para enriquecer o aprendizado de todo mundo. E a live vai ficar salva, tá? A live fica salva. Deixa eu só diminuir a bagunça aqui pra gente bolear o nosso brigadeiro. Uma forma que eu gosto muito de utilizar o álcool no meu brigadeiro, porque eu acho que esse álcool ele fica bem presente, tá? É exatamente utilizando as pipetinhas, ó. Essas pipetinhas plásticas aqui. A gente coloca o álcool aqui dentro e depois a gente acrescenta no nosso brigadeiro. Então assim, eu acho que o sabor do álcool é a forma mais presente dele ficar aqui. Então eu gosto muito de fazer dessa forma, mas poderia ser feito de todas as outras formas que eu falei pra vocês, que não tem problema nenhum. O importante é vocês saberem o que vocês querem oferecer ao cliente de vocês, tá? Sabe o que eu acho que eu preciso escrito pra mim, moço? Forminha. Forminha? Isso. Eu devo ter aqui. Tem mais que eu vou procurar lá dentro? Lá dentro tem... Ah, tem aqui. Então... Chega essa caixinha pra lá dentro. Pronto, ó. Deixa eu passar um pouquinho de álcool na mão. Pra gente começar a fazer o boleamento do nosso brigadeiro, tá? Vou colocar um pouquinho da minha vodka aqui, ó. Vocês não estão tendo a sensação aqui da vodka e do cheiro de limão aqui, né? E aí, pra bolear
bolear o meu brigadeiro, sempre manteiga sem sal na mão, tá? É a forma que eu gosto de trabalhar. Joyce, posso substituir por água? Se a gente colocar água para encapar o nosso brigadeiro, depois ela vai sugar essa umidade que tem na água e vai fazer com que o nosso brigadeiro ele cristalize mais rápido. Então eu sempre indico a manteiga sem sal, outra opção utilizar tranquilamente, mas a manteiga ela é uma gordura que ela ressalta os sabores dos preparos da gente. Então eu prefiro utilizar a manteiga. Não dá pra gente atolar 1 quilo de manteiga na mão, bolear o brigadeiro e achar que não vai ter gosto de manteiga, porque vai. A gente coloca um pinguinho de manteiga e a gente boleia esse brigadeiro, tá? Pra esse sabor residual da manteiga ele não ficar, se realmente só um agregador de sabor. Não gosto também de substituir manteiga por margarina, tá? Sempre manteiga e sempre sem sal. Então vou começar a bolear aqui o meu brigadeiro. Mozi, fecha a porta pra mim, por favor. A forminha, Joyce, qual é o tamanho? Eu uso forminhas tamanho número 5 para brigadeiros com 20 gramas já finalizados, tá? Aqui eu não vou pesar o meu brigadeiro porque eu só quero mostrar ele para vocês, mas eu sempre padronizo os meus brigadeiros com 20 gramas finalizados. E aí um brigadeiro que vai ser passado no açúcar, por exemplo, ele já vai ser pesado com 20 gramas. Um brigadeiro que vai ser boleado na miçanga, ele vai precisar ser pesado em uma porção menor, para quando a gente juntar o confeito, ele ficar com aquele peso total de 20 gramas. Alguns brigadeiros, por exemplo, surpresa de uva, dependendo da surpresa da uva, a gente não vai ter um brigadeiro ali com 20 gramas. No olhômetro, eu vou perceber quanto de massa eu preciso para colocar aquela uva dentro e esse brigadeiro ele continuar no mesmo padrão de tamanho dos meus outros brigadeiros, tá? Ficou claro isso aí para vocês? Que Dulce, a gente vai realizar o sonho dessa vez e conseguir participar dessa turma, porque ela acha que a linguagem da gente é muito simples, muito fácil. Então, seja muito bem-vinda, tá? Então, no dia 16 a gente espera você lá, tá bom? Isso, exatamente isso. Essa pipeta, Joyce, está usando, são quantos ml? Ixi, sei não. O saquinho dela que vinha por fora, eu já joguei fora, tá? Não sei se vem aqui na pipeta, não. Mas mostra aí de pertinho, Mozi. Ela é uma menorzinha, tá? Eu não gosto daquela pipeta que ela é tão grande. Tem umas que são bem grandes. E eu acho que fica bem desproporcional o brigadeiro. Tomem cuidado com essa proporção também. Você não usa desmoldante na mão? Ou... Não, manteiga sem sal. E aí, ó, bolei 2 brigadeirinhos aqui já. É o suficiente pra mim. Só quero realmente mostrar pra vocês. É meio ml, tá, gente? Meio ml. Achei. 0,5 ml. Ampola saborizante para doces. Você acha na internet aí, R$18. Vem... É porque eu tenho umas maiorzinhas. Tem umas em formato de coração, formato de bolinha também. Aí eu acho que essas cabem um pouco mais de líquido, tá? Ó, fiz 3 aqui, tá cada um de um tamanho, mas não façam isso pro cliente de vocês, tá? Pesem todas as massas para vocês terem aquele exército de brigadeiros maravilhosos, tudo igualzinho, tudo padronizado, porque assim, a percepção é outra. Fica muito mais bonito um exército de brigadeiros do que um monte de brigadeiro, um de cada tamanho, tá? Eu vou rapidinho lavar a minha mão para poder bolear esse brigadeiro novamente. O pessoal tá dizendo aqui que é perfeito esse brigadeiro, Joyce. Imagina o sabor. Fala aí, moça, do sabor, que é top. O sabor é top e mais ainda, quando você usa as raspas de limão com os óleos essenciais, como o Joyce falou, o cheiro, tá? Então assim, o cheiro e o paladar eles são muito interligados, então é por isso que é importante você trazer uma especificidade e uma característica para o seu doce, né? Para o seu doce remeter aquele sabor. É muito ruim quando você vai comer 10 tipos de brigadeiro diferentes e os 10 tipos têm o mesmo sabor, remetem aquele sabor de leite condensado, né? Assim, não que o brigadeiro não tenha o sabor de leite condensado, mas ele não precisa ser o marcante. O marcante é o sabor que você se propôs a fazer aquele brigadeiro. Exatamente isso.
Uma história que eu sempre conto a vocês, né? Que quando eu fui casar, a gente fez diversas degustações de doces, na época eu nem trabalhava com doce ainda. E aí a gente chegou numa degustação de todos os brigadeiros, só tinha sabor de leite condensado. A gente comia e a gente não conseguia identificar qual era o sabor principal daquele brigadeiro. E aí, obviamente, foi extremamente frustrante, ainda mais depois de a gente experimentar dezenas de doces maravilhosos. E aí, com certeza, essa pessoa, ela não foi nem cogitada para fornecer os doces do casamento da gente, porque realmente não era algo que a gente esperava, não era algo que se tornou memorável pra gente. A gente sabia que não era um doce que ia ficar na lembrança dos convidados da gente, porque docinho de festa, vamos combinar, né? Você vai para um casamento, você sempre pensa no que você comeu. Dentro de todas as coisas, a comida, o doce, o bolo, ele sempre é extremamente marcante para os convidados, né? Eu, pelo menos, sempre que eu vou no casamento, eu sempre presto atenção na mesa de doces. Quando a gente come os doces, a gente sempre comenta se é bom, se não é, o quanto aquilo ali estava bom. E o que eu quero para vocês é que os clientes de vocês comentem, mas que comentem sempre de forma positiva, tá? Que vocês realmente consigam se tornar memoráveis para os clientes e para os convidados dos clientes também, para que os convidados também virem clientes, tá? Então, vamos bolear esse brigadeiro aqui. Passei ele no açúcar cristal. Eu adoro passar brigadeiro de limão no açúcar cristal, tá? Depois ele cria uma casquinha mais durinha e eu acho que combina perfeitamente com o limão, mas é extremamente opcional. Aqui a gente poderia utilizar, por exemplo, um vermicelli branco, que também ficaria bem legal. É bem opcional de fato. Esse aqui eu não vou botar não, porque ficou gigante. Fica bom com qualquer bebida alcoólica ou apenas com vodka, Joyce? Pode ser pra fazer o de caipirinha, ou caipirosca, vodka ou cachaça, tá? Tem alguma outra moça que substitui? Eu não sou boa de bebida alcoólica. Vodka você faz a caipirosca, a cachaça você faz a caipirinha, né? Se você quer fazer algo mais madeirado, um chocolate meio amargo, aí você já pode usar um whisky, né? Quer fazer algo achocolatado, com licor, uma amarula também licor é bom. Licor de amarula, licor de menta, vocês podem brincar muito com os sabores. Faz um brigadeiro de chocolate, você pode colocar tanto whisky, quanto amarula, quanto licor de menta. Vocês têm uma diversidade de opções para fazer os brigadeiros alcoólicos, tá? O importante é vocês sempre pensarem de fato na combinação de sabores. Foi o exemplo que eu dei. O uísque aqui eu acho que já não ficaria tão legal. Um amarula aqui eu acho que já não ficaria tão legal. Então é importante que vocês pensem apenas nisso, na combinação de sabores que vocês vão fazer, tá? E aí, ó, Só rapidinho, Joyce, uma pergunta bem interessante que fizeram aqui. Se eu for colocar o álcool antes, certo, eu tenho que deixar passar o ponto um pouquinho igual você fez com o suco do limão? Se você vai fazer o álcool antes, você não precisa deixar o seu ponto passar, tá? Porque aquele álcool ele foi acrescentado no nosso brigadeiro desde o início. É igual acrescentar o creme de leite, igual acrescentar o leite condensado, todos os líquidos, toda a umidade a mais que tiver dentro desse brigadeiro, ele vai evaporar até a gente chegar ao ponto correto. Se a gente colocou o líquido no começo e a gente passa do ponto porque tem um líquido ali dentro, a gente já perdeu a umidade demais do brigadeiro, a gente já passou esse brigadeiro do ponto. Então se a gente adicionar o líquido no começo, a gente dá o ponto padrão do nosso brigadeiro. A gente só passa do ponto quando a gente vai vir e acrescentar mais líquido nesse brigadeiro, porque em tudo que a gente acrescenta mais líquido, a gente perde o ponto e deixa esse brigadeiro menos firme, tá? Então é isso, se você acrescentar o líquido no final, ele vai perder um pouco do ponto corrige, mas normalmente se você botar durante o cozimento, ele vai evaporar, vai deixar aquele gostinho residual, então você vai acabar dando ponto no final. Eu acho que ela quer dizer assim, se botar no final, como bota o suco e amolece. Se for no final, não for no começo, foi no final, aí você tem que fazer da mesma forma, tá? Ou você deixa o ponto passar e acrescenta o álcool, ou você já acrescenta o álcool perto de dar o ponto, porque aí você já dá o seu ponto normal, tá? O limoneto também ia ficar muito bom, o pessoal tá dizendo aqui, com certeza, limocelo. Isso, ó. É bem fácil, tá? Sugar a pipetinha, mostra aí, Joyce. A gente coloca a pipetinha aqui dentro, ó, do álcool, e aí a gente aperta e vai deixando esse álcool entrar dentro da pipeta, tá? E aí quando tiver entrado uma quantidade que pra você esteja ok, é só você parar, tá? Ó,
Aqui entrou até aqui, vou deixar assim. E ele não cai não, tá? Porque quando você aperta, ele faz um vácuo, aí puxa a água e esse vácuo fica ali, então ele não sai. Exatamente. Aí aqui, ó, eu vou acrescentar a minha pipeta no centro do meu brigadeiro. Joyce, pro ladinho, pra cima, pro meio, pra baixo, opcional. É você quem escolhe. E aí uma coisa importante de você saber é como você quer oferecer isso aqui pro seu cliente, tá? É uma festa de boteco, é uma festa de bar, é um shabá, é uma festa de aniversário masculino, uma festa de aniversário de alguém que gosta de beber, uma festa de alguém que gosta de cachaça. Essa apresentação daqui eu acho perfeita. É um casamentão mais tradicional, cheio de flu-flu e tudo mais. Talvez essa não seja a apresentação mais adequada, a não ser que de fato os noivos queiram, aí tudo bem. Mas se não, você coloca o seu álcool dentro do seu brigadeiro, tá? E aí eu acho que é importante, né, para a apresentação, se você, uma vez definida a forma, tentar padronizar, né, Joyce? Sempre o mesmo lado, a mesma inclinação, exatamente, para dar aquela impressão, né, de um exércitozinho de brigadeiro. Exatamente, era uma coisa que a gente sempre se preocupava muito aqui, até como a gente ia colocar o brigadeiro na caixa, tá? Eu nunca pegava e fazia isso aqui, ó. Apoiei muito aqui, colocava o tá, brigadeiro né, na gente? caixa assim, e aí o outro vinha pra cá, o outro pra lá, o outro pra cima, o outro pra baixo. Porque quando o cliente abre aquela caixa ali, tá uma bagunça tão grande que ele não consegue nem entender o que tá ali dentro. Quando a gente entrega algo padronizado, perfeito, tudo pro mesmo lado, tudo pro mesmo ângulo, vocês vão perceber a diferença que isso faz ao cliente abrir a gente abrir a caixa, e quanto mais o cliente abrir a caixa da gente quando tem o padrão. De fato é muito, muito diferente. Então era um tempo aqui que a gente perdia na Arquitetando Doces, deixando tudo padronizado, bem casado, branquinho tudo para um lado, pretinho tudo pro outro lado. Brigadeiro de bolo de rolo, coração, tudo sempre para o mesmo lado. Então se preocupem com isso, tá? Porque de fato faz muita diferença. E aí, pra gente comer esse brigadeiro aqui, ó, eu gosto de sempre fazer assim, de cá o meu cliente fazer assim. E aí vocês, por exemplo, que tem um Instagram profissional, que é para o cliente de vocês, o cliente de vocês conhecer o seu produto, faz um Reels, faz uma postagem mostrando como ele comer esse brigadeiro alcoólico aqui, tá? E aí, ó, a gente vem, dá uma girada na pipeta, que a gente aumenta o espaço, ó, aqui desse brigadeiro. Tá dando pra ver, Mozi? Deixa eu dar um zoom, tá? A gente aumenta o espaço desse brigadeiro. E aí fez isso aqui, a gente solta o nosso líquido aqui dentro, ó. Mostra ele perto, Mozi. Pode mostrar e já pode comer, porque esse aqui eu não vou comer. Eita, já não posso Mostra dirigir ele hoje. pertinho. Fica igual uma piscininha, tá? E aí o cliente come esse brigadeiro. Então é interessante vocês mostrarem ao cliente como ele vai comer esse brigadeiro, porque possa ser que ele fique tentando colocar aqui, inchar o brigadeiro da gente, e aí não saia com tanta facilidade o álcool. Então é sempre importante a gente também dar esse tipo de instrução ao cliente da gente de uma forma bem legal, pensando em entretenimento ao cliente, tá? Delícia, então, tá, gente? Muito bom para quem gosta de um shotzinho. E aí você vem com um queimosinho da vodka e na mesma hora eu venho um adocicado do brigadeiro, então fica um mix de sabor sensacional. E para a festa, né, quem gosta da farra, você coloca ali um shabá, né, o pessoal, aqueles noivos, a gente fazia muito para shabá também, esse tipo de coisa. Brigadeiro é muito versátil, não, Jorge? Exatamente. O que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Eu sou apaixonada pelo brigadeiro, pela versatilidade que ele traz pra gente. Com a única receita de brigadeiro, a gente consegue atingir diversos pontos diferentes, e com um único ingrediente a mais que a gente coloca na nossa receita, a gente consegue atingir diversos sabores. Então, assim, no Arquitetando Brigadeiros é exatamente isso que a gente quer trazer pra vocês. Toda a versatilidade que o brigadeiro ele pode trazer aí para a confeitaria, até porque o brigadeiro, de fato, ele é a base da confeitaria brasileira e ele deixa qualquer preparo muito mais gostoso. Então, é isso que a gente quer levar para vocês. Não deixem de se inscrever no Desconstruindo o Brigadeiro, que começa segunda-feira. Quem não assistiu às outras lives, tá tudo salvo no IGTV por enquanto. Então não deixem de assistir. A de ontem mesmo foi sobre precificação. Então é uma questão que muita gente tem dificuldade. Então vão aprender a precificar correto para depois não estar trocando dinheiro, chegar no final do mês, não saber porque nem deu para
pagar as contas e muito menos para comprar aquela bolsa, aquele sapato, aquela sandália que a gente gosta, né? Então vão aprender a precificar corretamente, tá? Na segunda, terça e quarta foi o que, Joyce? Essa semana foi segunda-feira foi montagem de bolo, e aí a gente utilizou brigadeiro e brigamousse para fazer essa montagem. Na terça-feira foi um brigadeiro de creme brulee. O PDF com a receita do brigadeiro de creme brulee tá no nosso canal Azul, nos grupos de WhatsApp, e dentro desse PDF ele é fechado, pede uma senha, tá? Então a senha, ela sempre é decidida em live, vocês e Nuno decidem essa senha. Então assiste a live, confere a senha, abre o seu PDF. E aí na quarta-feira a gente fez decoração de bolo, ontem precificação, e hoje foi esse brigadeiro alcoólico assim, pra gente fechar com chave de ouro. Amanhã eu vou fazer o dia todo gravação de atualizações do Arquitetando Brigadeiros. Domingo, dia dos pais, todo mundo vai descansar, porque segunda-feira tem o Desconstruindo Brigadeiro, 8 horas da manhã, já vai estar disponível para vocês assistirem a primeira aula, aprender um pouco mais sobre utensílios, sobre ingredientes e também a como fazer um copo da felicidade assim, ó. Top de gostoso, viu? Assim, sensacional. Vocês precisam fazer, comer e me dizer o que acharam. Tá? Vamos tirar um print, vamos? Tirar um print, compartilhem essa live, tá? Marquem um arroba da Arquitetando Doces. Não deixem de usar a hashtag confeiteira memorável, tá? Eu vou desativar os comentários por um tempinho para vocês fazerem um print, tá? Faça um print. Chega, dá pra ver a pipetazinha aí, ó. Bonitona. Foi. Valeu, gente. Foi. É isso, beijo pra vocês, até segunda-feira, tá? Quem não se inscreveu, vai no link da bio, se inscreve agora. As inscrições vão acabar esse final de semana, tá, gente? Então não deixem de se inscrever. Beleza? Se inscrevam, não deixem e aproveitem aí que essa semana tá só começando, né? Serão 7 dias muito intensos, de muito conteúdo. O Joyce vai estar aí nos stories também aí, mostrando um pouquinho dos bastidores, das atualizações da Arquitetando Brigadeiro. E dia 16, na última aula do nosso evento, a gente também libera as inscrições do programa Arquitetando Brigadeiros. E dessa vez, Arquitetando Brigadeiros em todas as formas, porque agora vai ter muita coisa legal que vai além do brigadeiro de bolear, tá bom? Exatamente. Beijo pra vocês, bom final de semana, bom Dia dos Pais. Quem tá em produção, boa produção também. E até segunda-feira. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, gente.